Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estejam assistindo a aula. Então, sexto ano, hoje nós iremos ver um assunto novo em inglês, que são as horas, ok? Nós vamos aprender como se fala as horas em inglês, tanto como perguntamos, tanto como respondemos, que será o foco maior, ok? Porque perguntar são só duas frases. Há duas formas mais comuns de se perguntar as horas em inglês, ok? Mas para responder é um pouco mais, digamos, extenso, certo? Então veremos mais essa parte. Vou dividir a aula em duas partes, porque semana que vem veremos como se falam as horas quebradas, tipo, são 3h15, são 10h30, são 10h40. Hoje veremos apenas as horas exatas. Por exemplo, é 1 hora da tarde, são 3 da tarde, são 10 da manhã, certo? Muito bem. Vamos começar logo com as duas formas mais comuns que usamos para perguntar as horas em inglês, que são as duas frases aqui em vermelho. A primeira e mais comum é What time is it? Mais uma vez. What time is it? Que horas são? Certo? E também um pouco menos comum, mas ainda assim, algumas pessoas utilizam é a frase What's the time? What's the time? Ok? Quer dizer, qual é a hora? Porém, a mais comum, em 90% dos casos, você vai ver essa frase de cima. What time is it? What time is it? Certo? Ok, um pequeno vocabulário para que vai auxiliar vocês quando vocês começarem a ver as horas assim. Que é como se fala hora, minuto e segundo, ok? Hora é hour. Hour, ok? Hora, hour. Minuto, minute. Quase igual. Os três são quase iguais, não é? E segundo, second. 30 seconds, 30 segundos. 10 seconds, 10 segundos. 10 minutes, 10 minutos. 3 hours, 3 horas, ok? Então, hora, hour, minuto, minute, segundo, second. Muito bem? Agora vamos ver como falamos as horas exatas, ok? Por exemplo, são 10 horas. Como é que eu falo são 10 horas? Eu falo It is 10. 10 é 10 em inglês. O'clock. Esse o'clock quer dizer são 10 horas. Ok? A gente não fala It's 10 hours. Não. It's 10 o'clock. Esse o'clock é como se fosse no relógio, certo? Mas assim, você sempre tem que colocar esse o'clock para a resposta ficar completa, ok? São 10 horas, it is 10 o'clock. Ou it's 7 o'clock, que são 7 horas, ok? Ou você pode usar o it is ou o it's, que é a forma contraída, certo? Desculpem, vejam só. 11 horas. Como é que eu falo? São 11 horas. It is 11 o'clock. Ou it's 11 o'clock. São 3 horas. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Ou seja, você vai usar o it is mais o número, não é? Se for 5 horas da tarde, você coloca o 5. Se for 2, você coloca o 2. Você escreve o 2 ou fala o 2. E no final você coloca o'clock. Certo? Atenção, temos nomes próprios para falar os períodos de meio-dia e meia-noite. Você pode falar It's 12 o'clock, são 12 horas, mas se você quiser dizer, por exemplo, é meio-dia, você vai falar assim, It's, sempre o it's, ok? It's midday. Midday é meio-dia. Ou se for meia-noite, você vai falar It's midnight. É meia-noite, ou it is midnight, ok? Midday para meio-dia e midnight para meia-noite, certo? Ok, pay attention, mais uma vez, preste atenção para um pequeno detalhe. Usamos as expressões a.m. e p.m. Aí como é que se fala? A.m. ou e p.m. para indicar quando o horário em inglês ocorre antes ou depois do meio-dia. Vejam só. Se for antes do meio-dia, ou seja, de 1 da manhã até 11 da manhã,
Se você quiser dizer a resposta inteira, você vai dizer, você escreve o nome da hora e no final você coloca AM, A.M. Exemplo, it's 9 a.m. São 9 da manhã. Por que 9 da manhã? Porque 9 da manhã é antes do meio-dia, certo? Agora, se eu quiser dizer que são 10 da noite, aí eu vou colocar PM. It's 10 p.m. São 10 da noite, ok? Geralmente, quando alguém perguntar pessoalmente a outra pessoa, não tem tanta necessidade de falar, porque se for de noite, você já sabe que é depois do meio-dia. Se for de manhã, você sabe que é antes do meio-dia. Mas se você for escrever e quiser deixar mais clara a mensagem, é bom que você coloque, se você for falar de horas, é bom que você coloque AM ou PM, ok? Então, minha gente, hoje é só. Não vou misturar para tentarmos ver as horas exatas e as horas, digamos, quebradas, mas semana que vem a gente revisa as horas exatas e aprende a dizer as horas não exatas, né? 10, 10 e meia, 7 e 20, entenderam? Então façam a atividade e enviem para mim, ok? Um beijo, um abraço, até semana que vem.